Na quietude da madrugada, em um dos momentos mais desafiadores de sua vida, Preta Gil estava internada em um hospital, enfrentando dores que iam além do físico. Isolada e fragilizada, ela lutava contra uma doença que testava sua força e esperança. Com as mãos trêmulas, segurava o celular, buscando algum tipo de conforto espiritual. Foi então que, navegando pelas redes sociais, deparou-se com uma transmissão ao vivo do bispo Bruno Leonardo. Aquele rosto familiar e a voz firme e cheia de unção a fizeram parar. O que aconteceu a seguir, segundo relatos de pessoas próximas, foi algo inexplicável com palavras comuns. Um silêncio tomou conta do quarto, e uma presença foi sentida. Algo espiritual, profundo e real começou a acontecer. Não era uma live qualquer. Era uma oração direcionada, como se tivesse sido feita exatamente para ela. Cada palavra que saía da boca do bispo parecia atravessar a tela e tocar diretamente seu coração. Lágrimas escorreram, sua respiração mudou, e algo começou a se movimentar naquele ambiente hospitalar. Não estamos falando apenas de emoção, mas de algo muito maior. Médicos e enfermeiros notaram que, naquele instante, a pressão de Preta Gil estabilizou, a febre começou a baixar, e ela, que até então estava abatida e desanimada, começou a reagir de forma surpreendente. Teria sido coincidência ou foi naquele momento exato que os céus se abriram em resposta a uma oração poderosa? As redes sociais começaram a comentar. Fãs de Preta Gil relataram que ela compartilhou discretamente um trecho da oração em seus stories, com um emoji de coração e mãos em oração. Pessoas próximas disseram que, após aquele momento, ela pediu para ouvir mais orações do bispo Bruno Leonardo e até teria pedido uma Bíblia. Algo estava realmente mudando, não apenas no físico, mas na alma. Este vídeo revela os detalhes desse acontecimento surpreendente, mostrando o que exatamente foi dito na oração, como o ambiente mudou dentro do hospital, o que a família e os médicos perceberam de forma quase imediata, e como essa experiência pode ter sido o ponto de virada na vida de Preta Gil. Prepare-se para conhecer uma história que vai mexer com sua fé, suas emoções e sua percepção do mundo espiritual, pois quando a dor encontra a fé, milagres acontecem. Este talvez seja um deles. Você acredita que a oração tem poder para atravessar paredes de hospital? Você acredita que Deus pode usar uma transmissão ao vivo para tocar alguém no momento exato em que mais precisa? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque o que vamos revelar pode ser uma das experiências mais emocionantes que você já ouviu. E se você também está passando por um momento difícil, essa história vai te renovar, vai te lembrar que você não está só, que mesmo no leito da dor, o céu continua aberto para quem tem fé. Naquela madrugada silenciosa, algo aconteceu dentro de Preta Gil que palavras não conseguem traduzir com exatidão. O ambiente do hospital, que antes estava tomado por um silêncio pesado, foi transformado por uma atmosfera diferente, quase palpável. Ela ouviu cada palavra como se fosse dirigida exclusivamente a ela. A oração falava de cura, de recomeço, de propósitos que ainda não haviam se cumprido e de uma força que brota justamente quando tudo parece ter sido arrancado. Preta, que sempre se mostrou forte diante das câmeras, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu desabar. Mas não foi um desabafo de desespero. Foi uma entrega, um pedido silencioso de ajuda a um Deus que talvez ela ainda não conhecesse tão profundamente, mas que ali parecia estar mais perto do que nunca. Enquanto ela chorava, a equipe médica passou a notar mudanças. A monitoração cardíaca indicava batimentos mais estáveis. A oxigenação que estava oscilando começou a se normalizar. A enfermeira de plantão, que não sabia da oração, chegou a comentar com um colega: "Parece que ela está melhorando do nada." Mas não foi do nada. Foi exatamente no momento em que o bispo, com os olhos fechados, declarou: "Senhor,
visita agora quem está no leito do hospital. Que essa mulher, mesmo sem forças, sinta a tua presença e seja tocada pelo teu espírito. Para quem crê, isso não é coincidência. É resposta, é o céu se movendo em favor de quem foi quebrado pela dor, mas ainda não desistiu. O vídeo da live foi assistido por milhões naquela noite, mas naquela pequena tela havia uma telespectadora em especial. Preta Gil, que por tanto tempo brilhou nos palcos, estava agora diante de um outro tipo de luz, a luz da fé. Segundo amigos próximos, após aquele momento, ela teria pedido para ficar sozinha por alguns minutos. E sabe o que ela fez? Começou a orar com palavras simples, do jeito dela, mas com sinceridade. A oração, segundo relatos, foi curta, mas intensa. Ela teria dito algo como: Deus, se o Senhor existe, me mostra, me dá paz, me cura por dentro e por fora. Naquele instante, um novo ciclo começava, um ciclo em que o espírito começava a se levantar antes mesmo do corpo reagir. O impacto da oração se espalhou rapidamente entre familiares e amigos. Uma parente próxima disse que, no dia seguinte, Preta estava diferente, mais leve, mais calma, mais centrada. Ela pediu que colocassem louvores no quarto. Isso mesmo, a artista que sempre foi referência na música secular agora estava pedindo músicas que falavam de fé, de Deus, de cura interior, e não para fazer um show, mas para encontrar consolo. O nome de Bruno Leonardo passou a ser citado com respeito dentro daquele ambiente, não por fama ou influência, mas porque, através da vida dele, uma semente foi plantada no coração de alguém que estava no fundo do poço, e essa semente, aos poucos, começou a germinar. Mas o que tudo isso quer dizer? Que a dor tem um propósito, que pessoas públicas como Preta Gil também têm seus momentos de fragilidade e buscam respostas em lugares que antes ignoravam. Sim, mas vai além disso. O que essa história mostra é que Deus pode usar qualquer meio para alcançar alguém. Uma transmissão de celular, uma oração gravada, uma palavra lançada ao vento que encontra exatamente o coração que precisava ouvir. E, nesse caso, a tecnologia foi apenas o canal. O verdadeiro toque veio do alto. E quem presenciou, quem sentiu, sabe que nada daquilo foi por acaso. Na fase mais delicada do tratamento, quando o corpo já não responde com a mesma vitalidade e as emoções oscilam como um pêndulo entre a fé e o medo, Preta Gil começou a ser visitada por um tipo diferente de presença. Não era o médico nem a família. Era uma presença espiritual, algo que ela mesma descreveu como calor no peito e paz repentina. As orações do bispo Bruno Leonardo, que antes eram apenas vídeos recomendados em sua timeline, passaram a ser o seu primeiro clique ao acordar. Não eram apenas palavras bonitas. Eram afirmações proféticas, declarações de poder espiritual que mexiam com algo profundo dentro dela. E essa transformação começou a ser percebida por todos ao redor. Os enfermeiros começaram a relatar que Preta estava mais lúcida, mais leve e menos ansiosa. E até mesmo os médicos, sempre tão céticos, começaram a admitir: há coisas que a medicina não explica. Nos bastidores, amigos da cantora revelaram que ela chegou a pedir orações específicas. Sim, ela passou a enviar links de vídeos do bispo para pessoas próximas, dizendo: escuta isso, é exatamente o que estou sentindo. Alguns desses amigos ficaram impactados ao perceber que, mesmo em seu estado de enfermidade, ela estava preocupada em compartilhar a fé que estava renascendo dentro dela. Mas, Preta teria confidenciado a uma amiga íntima que, se saísse dessa fase mais difícil, queria fazer um vídeo de agradecimento, não para os médicos, não para os fãs, mas para Deus, para agradecer pela vida, pela chance de recomeçar e pelo impacto da oração em sua alma. Uma artista acostumada aos holofotes agora começava a se encantar com a luz do Espírito Santo. Mas o que chamou mais atenção foi o que aconteceu dias depois da oração.
Um boletim médico registrou que a evolução de Preta estava acima da expectativa. Os parâmetros vitais haviam melhorado, o organismo estava respondendo melhor à medicação. E, mesmo diante do cansaço físico, ela se mostrava animada, determinada e, o mais importante, em paz. Quando perguntada sobre essa nova energia, ela respondeu com um sorriso: "A fé mudou tudo." Essa simples frase, dita por alguém que sempre viveu sob os olhos do público, ecoou nas redes sociais. Pessoas começaram a compartilhar suas experiências com orações do bispo Bruno Leonardo, marcando o nome de Preta e dizendo: "Estamos orando por você." Uma corrente de fé se formou, unindo desconhecidos em torno de uma causa maior. O milagre foi tamanho que pastores, padres e até artistas começaram a comentar sobre o impacto que uma simples oração pode causar. Um famoso líder religioso chegou a dizer em uma live: "O que aconteceu com a Preta Gil é uma prova de que a fé não conhece limites. Deus não vê rótulo, ele vê o coração." E essa frase viralizou, porque, de fato, o que estava em curso não era apenas a recuperação de uma artista querida. Era um testemunho em tempo real, um processo de cura física, emocional e espiritual sendo testemunhado por milhares. E tudo isso começou com um clique, com uma oração, com um homem de Deus falando à câmera sem saber que, do outro lado da tela, havia uma alma faminta por consolo. Essa experiência abriu uma nova porta para Preta Gil. Ela passou a se aprofundar em conteúdos cristãos, pedir leituras devocionais e, segundo fontes próximas, até cogitou buscar aconselhamento espiritual direto com o próprio bispo Bruno Leonardo. Ainda não se sabe se esse encontro já aconteceu, mas uma coisa é certa: o coração dela foi tocado. E, uma vez que Deus entra, nada mais permanece igual. Essa história é mais do que uma curiosidade de bastidor. É um chamado, uma lembrança poderosa de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz de Deus pode entrar. E, quando entra, transforma tudo. Diante de tudo o que vimos até agora, fica impossível ignorar o poder transformador que essa experiência gerou, não só na vida de Preta Gil, mas também em milhares de pessoas que acompanharam esse momento inesperado, quase sobrenatural. A trajetória de uma mulher pública, marcada por tantos altos e baixos, vitórias e dores, ganha agora um novo capítulo, um capítulo onde o protagonismo deixa de ser dela e passa a ser de algo muito maior: a fé. E é exatamente nesse ponto que precisamos parar e refletir. Quantas vezes, assim como Preta, nos sentimos cercados, sem saídas, abatidos por diagnósticos, medos e sentimentos de escuridão? Quantas vezes achamos que não tem mais jeito, que não há mais solução? Mas é justamente nesse lugar, nesse abismo da alma, que Deus sussurra: "Ainda não acabou. Eu estou aqui." E, às vezes, tudo o que ele precisa para agir é que alguém aperte o play de uma oração. Essa história nos mostra que Deus pode usar qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento. Ele usou a dor de uma mulher para revelar sua graça, usou a internet que tantas vezes serve para distração como um canal de milagre, usou a voz de um bispo através de uma live para romper as paredes de um hospital e tocar um coração que estava gritando em silêncio. E é aí que mora a beleza disso tudo. O milagre não veio como um espetáculo, não veio com barulho nem com flashes. Veio no silêncio de uma oração, veio em lágrimas solitárias, veio na forma mais pura da presença de Deus. Simples, mas poderosa, invisível aos olhos, mas sentida até o fundo da alma. E quem viveu isso sabe, nunca mais será a mesma pessoa. Preta Gil, mesmo sem intenção, se tornou um símbolo de algo muito maior do que superação. Ela se tornou testemunha viva de que, quando o corpo enfraquece, a alma pode se levantar. E, quando a alma se levanta, tudo ao redor começa a mudar. Desde seus seguidores até os que a viam apenas como artista, todos começaram a enxergar uma nova Preta,
uma mulher que encontrou força onde menos esperava, que achou consolo numa tela de celular e que descobriu que o amor de Deus não exige currículo, nem reputação, nem perfeição. Ele simplesmente invade quando é convidado. E ali, naquela madrugada silenciosa, foi exatamente isso que aconteceu. Ela convidou e ele entrou. Esse episódio também serve como alerta. Não subestime o poder de uma simples oração. Não ignore a intuição de enviar um vídeo, compartilhar uma palavra ou fazer aquela ligação inesperada. Às vezes, você pode ser o elo entre alguém e o milagre que ela tanto espera. Como o bispo Bruno Leonardo, que orou sem saber quem estava assistindo, você também pode ser usado. Porque, quando o Espírito Santo decide agir, ele move o céu, a terra, a internet e até mesmo um hospital inteiro, se for preciso. A cura, a transformação, a esperança, tudo começa quando alguém crê. E, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque, no fundo, você também sente que algo está se movendo aí dentro. Não ignore. Deus está te chamando. E talvez essa seja a sua vez. Se essa história falou com você, se em algum momento durante esse vídeo seu coração acelerou, seus olhos se encheram de lágrimas ou você sentiu algo que não sabe explicar, não ignore isso. Não é apenas emoção, isso é espiritual. É Deus mostrando que Ele ainda fala, que Ele ainda cura, que Ele ainda levanta. Hoje foi a Preta Gil. Amanhã pode ser você. Hoje foi o testemunho de alguém que o Brasil inteiro conhece, mas que precisou parar tudo, inclusive a fama, para ouvir a voz que realmente importa. E agora essa mesma voz pode estar te chamando. Não perca tempo, não espere uma doença, uma tragédia ou um desespero para se voltar para Deus. Ele está aí agora, te esperando. E tudo pode mudar em uma oração. Se você chegou até aqui, é porque Deus queria que essa mensagem encontrasse você. E agora eu te convido, escreva aqui nos comentários o que essa história te fez sentir. Compartilhe com alguém que você sabe que está enfrentando um momento difícil. Seja o canal que leva essa palavra até o coração de quem mais precisa. E, se você ainda não faz parte dessa corrente de fé, se inscreva agora no canal, ative as notificações e prepare-se para viver milagres aqui. Cada vídeo é mais do que conteúdo. É uma experiência espiritual, um encontro com o sagrado. E, se você quiser continuar nesse clima de fé, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele vai te mostrar como a oração do bispo Bruno Leonardo salvou uma família inteira no último segundo. Deus te abençoe e até o próximo milagre.